Angelini, da Universidade de Chicago, endocrinologia desde sempre, pecuarista no DNA. Ela vai falar sobre a endocrinologia e seu protagonismo na pecuária, compreendendo os mecanismos hormonais da sobrevivência. Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite, Newton, por esse desafio enorme que você me deu. É um privilégio estar aqui hoje, falando junto aos meus queridos colegas e mostrando um pouquinho do que tem acontecido comigo, a minha trajetória, que tem sido visto nesse meu caminho na pecuária agora, tentando entender esses mecanismos epigenéticos, hormonais. Se é difícil entender como engordar gente ou como emagrecer as pessoas, imagina o boi, né? Então, vamos lá. Gente, afrouxa o cinto. Primeiro eu vou contar uma historinha para vocês. Tudo começa lá atrás. Eu tenho uma história documentada que nem eu sabia. Mais de 121 anos em 3 livros na ABCC, Associação Brasileira dos Criadores do Zebu. Um bisavô, avô, pai, eu sou filha de boiadeiros. Sou filha de pessoas que andavam em comitiva, de sol a sol, dormindo, tocando boi. Essa é a história do DNA da minha família. E esse pessoal contribuiu muito para a pecuária nacional. Fizeram grandes mudanças que foram reconhecidas, mas nem eu sabia. Até que houve um pedido. Minha filha, vem aqui me ajudar, que é mais fácil engordar boi do que emagrecer o povo. Essa era a frase do meu pai. Eu era mulher e numa sociedade brasileira, machista, a pessoa da fazenda, para tocar uma fazenda, deveria ser um homem. Não deveria ser uma mulher. Então, como filha, mulher, primeira filha, eu deveria ir para a cidade grande, estudar e arrumar um bom casamento. E assim eu fiz. Me tornei endocrinologista, mas no meio do caminho, meu irmão faleceu. Mas a minha vida continuava como endocrinologista, muito feliz. E quando meu pai envelheceu, ele me chamou de volta. E foi essa frase que me seduziu. E ele faleceu. Eu não pude ajudar. Eu ainda estava na endocrinologia de vento e popa. E aí eu vi uma porteira. De um lado, de cá, eu promovia peso saudável, crescimento adequado, puberdade no lugar normal e a velhice saudável. Só que o outro lado da porteira mandava eu ganhar peso, fazer puberdade precoce, porque senão o negócio não se sustentava, o crescimento deveria ser acelerado e o abate tinha que ser precoce. A endocrinologista teve que colocar o chapéu, a botina e tentar entender o que ia estar rolando por ali. E obviamente, como médica, a gente tem que fazer o diagnóstico do que está rolando para ver por onde você começa. E eu iniciei meus trabalhos inventariando todo o rebanho que eu tinha recebido. Só que até então acontecia uma revolução na pecuária moderna nacional. Novas tecnologias entrando no Brasil. Existia uma tecnologia muito interessante que a gente conseguia inventariar por dentro, que é a ultrassonografia de carcaça. Então, para quem fazia só ultrassonografia de tiroide, lá fui eu fazer ultrassonografia da carcaça do nosso gado. E aí vem uma nova tecnologia, um novo vocabulário e 3 sequências de letrinhas eram muito importantes. AO, área de olho de lombo. Vocês nos Estados Unidos, quem viaja já comeram ribeye, não é? Nada mais é que contrafilé, a área de olho de lombo, que é visualizada através da ultrassonografia de carcaça entre a 12ª e a 13ª costela. EGS, espessura de gordura subcutânea, onde os hormônios sexuais são convertidos. Também as fêmeas com mais EGS entram em puberdade mais precoce, então você consegue acasalar mais precocemente. Então, dá
fundamental que eu tenho ensinado meus colegas pecuaristas, e o marmoreio, que é uma gordura intramuscular, que ultimamente tem ganho o paladar da população nacional. Hoje é comum vocês quererem comer uma carne marmorizada. Hoje existem alguns restaurantes que inclusive essa carne é classificada monetariamente, dependendo do nível de marmoreio 8, 7, 6, 5, etc. E eu inventariei o nosso gado e eu achei um tesouro escondido dentro desse rebanho que eu herdei. E obviamente não havia sido eu que tinha sido feito. E aí eu fui buscar na história desses boiadeiros como é que isso poderia ter chegado lá. Vamos embora ler os livros e entender como é que foi a pecuária nacional. A gente não tinha rebanho no Brasil. Os primeiros animais vieram de Cabo Verde, na África, porque os portugueses precisavam para a indústria cananeira. E depois vieram da Índia. Imagina como é que esses animais eram transportados, a condição desses navios. E aí eles chegavam e precisavam seguir em comitivas para as demais fazendas. Para cima, para o Nordeste, mas também para baixo. Estradas, levando esse rebanho nosso para todo mundo. E o meu bisavô, aí vem a primeira história, escrita no Exército, que era o Exército que inventariava as fazendas e descrevia os animais. Porque queria cobrar imposto, né? Queria saber como é que é. Então, como é que estava descrito? Meu bisavô, ele vinha, ele comprava gado na Bahia, e no meio do caminho esse gado se acasalava até chegar no Centro-Oeste. Então vinha 2.000 animais andando, e esses animais sendo tocados, obviamente nem todo mundo chegava na aguada primeiro e nem na ponta de capim primeiro. E existe um ditado na pecuária que diz que quem chega primeiro bebe água limpa. Então os primeiros animais que bebiam água limpa, eles ficavam melhores nutridos do que aqueles que bebiam água barrenta ou não conseguiam comer. No meio do caminho, na pecuária, aconteceu uma mutação, que é a ausência de chifres. É uma mutação autossômica dominante, que é o gado mocho. O gado que veio de fora era o gado de chifre, que precisava se defender de onça, de outros animais predadores, etc. E no Brasil não precisava defender de nada. E nesse lugar não tinha onça, né? No Nordeste onde eles chegavam. Então apareceram os primeiros gados mochos. E nessas comitivas ninguém queria comprar esse gado mocho. A moda era o gado de chifre. E o gado mocho, o que acontecia com ele? Ele nunca chegava na guarda. Ele era machucado por esses gados de chifre. Ele ficava muito machucado, ele emagrecia, etc. Muitas vezes morria no caminho, mas às vezes chegava no destino final. E ninguém comprava ele. Meu bisavô chegava em Goiás, largava esse gado que ele não tinha conseguido vender, ele era um excelente comerciante, continuava sua trajetória pelo Sudeste, chegava na Bolívia, e quando ele voltava, ele encontrava uma coisa super interessante. Esse gado havia explodido em peso. Era algo incrível. Tanto é que então ele ficava com esse animal que não valia nada, trazia pela seleção natural. Já ficava quem não tinha algum jeito pelo caminho. Hora que era ofertado alimento adequado, esse animal explodiu. Ele então começou a selecionar o gado mocho. Ele é responsável pelo mocho goiano, mocho nacional. E os relatos em 1929, quando eles levaram para a primeira exposição de gado em Goiás, era o primeiro rebanho de gado mocho no país, e saíram toda a mídia, porque era um rebanho muito diferente, uma carcaça muito diferente, que resistia muito. Então, eu vi que o nosso gado era um gado diferente, tinha toda essa história. Existiam algumas dúvidas, porque
Quando a gente andava nas fazendas, vindo num período de seca, passava nas fazendas das pessoas, via aquele gado magrinho, chegava nas nossas, eram chamadas das vaconas do seu Nelinho, Nelinho, meu pai. Por que essas vacas não emagrecem? Que coisa! E fazendeiro duro, só dava sal, não dava suplemento, não tinha. O que era isso? E talvez as respostas estivessem nessa história. Por isso que eu pedi para vocês escutarem, porque é muito interessante. Tudo que talvez possa ser explicado pela epigenética. Nós sabemos que a epigenética são alterações que afetam a expressão do gene sem mudar a estrutura dele. E é por metilação e as modificações de estômago principalmente. Conversando com o Luiz Cláudio sobre isso, Luiz Cláudio Castro, e com o Milton, eu falei, tô achando as coisas tão... Ele disse, tô achando os negócios tão diferentes, o cara não emagrece na seca. E o Luiz Cláudio falou assim, procura a hipótese drift dos genes compartilhados. Então, o que acontece com os prematuros de UTI, que tem que sobreviver àquele ambiente adverso, entubados e micro-organismos superpotentes, multiresistentes, e que depois, quando resistem e recebem alta, nós endocrinologistas sempre avisamos a mãe, atenção com esse bebê, faça muita atividade física com ele, atenção na alimentação, porque eventualmente pode se tornar um futuro obeso. Então talvez um pouco possa ser explicado sobre isso. Eu fui atrás e observei algumas coisas relatadas também. Então esse aqui é um estudo de obesidade em homens depois de uma exposição de fome feito com população de 300 mil homens que eram filhos de mulheres expostas em período de escassez alimentar durante o cerco de Holanda pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Então, as mães que tinham sido submetidas à desnutrição no primeiro trimestre da gestação, a incidência de obesidade aumentava significativamente na prole. Se já fosse no terceiro trimestre, a obesidade era baixa incidência. E observaram um aumento de metilação em alguns genes e diminuição de metilação em outros genes quando comparados com o grupo controle. Um outro estudo muito interessante era esse de camundongos, que foi publicado na Nature, onde esse camundongo ele recebia um estresse, que era um choque, e no momento que ele recebia um estresse, saía um cheiro de flor de cerejeira, odor de flor de cerejeira. E o que se observou? Que até F3 desses camundongos que não receberam mais choque, toda vez que se colocava o cheiro da flor de cerejeira, expressava-se muito mais a quantidade de genes relacionados ao odor. Não só aumento no número de neurônios que expressavam o gene, mas também uma quantidade de genes expressa. Depois, esse que me impacta muito toda vez que eu olho, não, é o próximo, desculpa. Esse slide mostra que a epigenética tem sido estudada em todas essas situações de estresse, principalmente pela psiquiatria, mostrando alterações psiquiátricas decorrentes de grandes períodos de estresse, holocausto, fome intensa e com questões transgeracionais. Muito provavelmente também repercutindo aquele exemplo dos camundongos. Esse aqui é o genocídio, essa foto é para mim muito impactante. E é tão recente, né? Aconteceu isso em abril de 1994. É o genocídio Tutsi, né? Ele foi em Ruanda, uma briga entre eles, e essa população de mais de 800 mil pessoas foram obrigadas a sair da onde moravam. Essas mulheres eram estupradas, violentadas de tudo quanto é jeito. E o que aconteceu depois, 30 anos depois, nos seus F1 e F2,
é que gerou-se uma população com transtornos dissociativos enormes, sem apego, mãe e filho, depressão, transtorno de ansiedade, pânico, etc. E a conclusão dos autores é que muito pode ser explicado pela transmissão de processos epigenéticos transgeracionais. Então, quando eu pego aquela primeira imagem de comitiva, vejo essa imagem aqui e fico imaginando as novas imagens desse mundo de guerra que a gente está vivendo, eu fico pensando o que vai acontecer, o que os nossos sucessores vão falar daqui para frente dessas populações que estão migrando, perdendo suas casas e sendo submetidos a todo o estresse de uma violência, né, sem comida. E a hipótese é: será que são esses fenômenos que regulam esses genes para fazer a obesidade? Será que a privação nutricional afeta esses centros hipotalâmicos que regulam fome e que depois, colocado no ambiente subsequente de disponibilidade, vai produzir um excesso de gordura no organismo que já está predeterminado a crescer até um determinado ponto? E isso é o que está sendo estudado na pecuária. Também nos Estados Unidos e na Europa, os rebanhos também passam privações. Esse é um rebanho norte-americano, o Angus. E carne Angus é deliciosa, né? Carne vadia também é deliciosa. Há 20 anos atrás, eles tinham uma carne que nós chamávamos commodity, igual a do Brasil. Até que eles começaram a utilizar genotipagem e ultrassonografia de carcaça e começaram a selecionar aqueles animais para isso aqui, marmoreio, que é a gordura marmorizada. Essa gordura pode ter uma outra função, que é uma função de sobrevivência. Muito provavelmente essa gordura sinaliza para a gordura subcutânea. Você vai passar um período de privação, vou te dar um pouquinho aí, você não vai se autoconsumir todo, vou deixar você ovular, não vai fazer autoconsumo da carne, vamos aguardar, quando tudo passar, você volta ao normal. Isso explica por que animais sobrevivem ao período de seca e explodem depois. O Nordeste está cheio disso. Aqui nós temos a fazenda Carnaúba aqui no Paraíba. Espetacular. A fazenda dos sucessores de Ariano Suassuna, que descobriram como fazer rebanhos que passam privação para ter muito leite. E hoje, ter carne de qualidade com o marmoreio. E, através de genotipagem, alguns genes estão sendo descobertos e esses genes são envolvidos na monoinsaturação, no armazenamento e distribuição da gordura intramuscular bovina. Essa gordura por dentro é completamente diferente da gordura do lado de fora. Além da suculência, além dela ser gostosa, ela tem muito provavelmente uma função hormonal que a gente ainda não conhece direito. Muito provavelmente, quem tem um marmoreio, quem tem essa genética, consegue passar a seca, reproduzir e o animal praticamente não se transformar. Quem não tem, o animal não consegue sobreviver ou fica muito ruim e faz o autoconsumo. Consome até a carne, não consegue ovular. O que se pretende hoje na pecuária nacional, eu faço parte desse grupo que quer transformar a pecuária nacional para que não haja mais carne de segunda. Nenhum brasileiro precisa comer carne de segunda. Que todo brasileiro possa comer o boi de primeiro. Com, obviamente, não estou fazendo apologia enquanto endocrinologista para comer gordura, não é nada disso. Mas para ter um equilíbrio, para entender o que é aquilo. Nós estamos
é vocacionado a dar segurança alimentar para o mundo, não só em grãos, mas em proteína animal. Nós sabemos que a população até 2050 ela ainda cresce exponencialmente até ela findar, até ela começar a diminuir. Mas o problema não é o crescimento populacional, o problema é que as pessoas não morrem, as pessoas demoram a morrer, e proteína animal é importante. Eu vi a quantidade de simpósios aqui, creatina, whey protein, etc. Bora falar de carne. Quem tem a gordura marmorizada pode ser multiplicado. A gente está vocacionado a ter uma carne melhor, de melhor qualidade. E uma carne que é muito interessante. Esse estudo pelo Departamento de Animal Science da Universidade da Flórida demonstrou que a composição da gordura intramuscular da carne bovina, 50% é de ácidos graxos saturados, desses 32% de um ácido esteárico, ou seja, carbono 18, né, um ácido graxo saturado de cadeia mais longa, que não aumenta o nível plasmático da LPA, 45% de ácidos graxos monoinsaturados e 5% de poliinsaturados. Essa composição também é vista no gado seguro. 90% do gado nacional é seguro. Uma série de estudos em revistas de alto impacto na veterinária têm sido publicados neste assunto. E a resposta? Não sei. Nós somos uma história em evolução. Eu sei que é muito mais fácil engordar boi do que emagrecer as pessoas. Por conta desse nosso trabalho, tentando enxergar e levar a endocrinologia da porteira para dentro. Nós fomos agraciados com o prêmio Mérito Psicogenética o ano passado, tentando levar uma compreensão séria, correta, sem blá blá blá, das coisas que a gente tem observado e mostrando que a gente pode ser grande nesse Brasil, fazendo uma coisa tecnicamente correta. Muito obrigada.